Donc il y a beaucoup d'aspects au sujet du Tem karma. muitos aspectos sobre o karma. Il y a une chose qui n'est pas claire pour moi, Tem c'est uma coisa que não l'aspect de está la clara para mim, compensation que é o aspecto et da plus compensação, précisément de ce que e mais j'aurais pu faire. precisamente do que eu poderia ter Et parce feito. que je ne l'ai pas fait, E ça va porque eu não revenir. fiz, isso vai Même retornar para si j'ai mim, déjà compensé mesmo se eu já une part compensei du fait uma d'avoir vécu le parte négatif. pelo fato de ter vivido o que foi Donc il y a negativo. une situation négative. Então, tem uma situação negativa, Et maintenant, il y a e agora plusieurs façons tem diversas de la vivre. maneiras de La situation vivê-la. négative qui vient A situação negativa vers vous, que chega até ça c'est la você conséquence d'un é a karma négatif. consequência de um karma negativo, Donc de pensée, de parole ou d'action de négative que vous pensamento, avez faite palavra ou ação dans le passé. negativa que você fez no passado. Ça c'est un aspect de Esse é um la aspecto compensation. da compensação, Mais c'est juste un aspect. mas é somente Et um maintenant, comment est-ce que aspecto. vous allez réagir Agora, como é que você vai reagir? si vous devenez négatif? Se você se torna Vous negativa, créez un nouveau karma négatif. você cria um novo karma negativo. Qui sera la conséquence de Que vos será a réactions. consequência das suas reações negativas. Si vous vous dites simplement, bah oui, c'est mon Se você karma, se diz simplesmente, j'ai é dû o meu faire quelque karma, chose ou penser quelque eu devo ter chose feito, de négatif dans le dito, passé, et ou voilà, ça m'arrive. falado alguma coisa negativa no passado, então isso está me acontecendo agora. Là, souvent, ça Ali com signifie qu'un frequência, aspect isso de ce significa karma est que um compensé. aspecto do karma foi compensado. Mais vous n'y rajoutez apparemment rien E de négatif. aparentemente você não acrescenta Parce nada que de vous acceptez negativo, de façon porque você fataliste aceita ce de qui maneira arrive. fatalista o que acontece. Et maintenant, la troisième façon de réagir, E ce agora, a karma terceira négatif maneira de arrive, reagir a esse vous karma reconnaissez negativo que que c'est la conséquence chega até du passé, você reconhece que é a et vous consequência décidez do d'en seu faire quelque passado chose de bien. e você decide fazer algo bom. Ça signifie que vous compensez le Isso karma, significa que você compensa et o en plus, karma vous créez les e, além conditions disso, d'un você nouveau cria as karma condições à de um l'avenir, novo karma un nouveau no karma futuro favorable e será à um novo l'avenir. karma favorável no futuro. C'est plus compliqué que ça, parce que É mais complicado do que isso, dans karma, il y a toujours porque no karma há la sempre situation elle-même, a situação ela les mesma, conséquences pour soi, as consequências les para conséquences si, pour les autres, com as consequências les para os conséquences outros, qui sont une as consequências détérioration que assez são négative uma du reste de deteriorização l'humanité, donc de negativas l'inconscient do collectif resto de da l'humanité. humanidade, então do inconsciente Ensuite, il y coletivo a da les humanidade. conséquences Em seguida tem as consequências sur les personnes qui ne sont pas directement sobre as liées à ce pessoas que que vous não venez de estão faire. diretamente Par ligadas ao que você exemple, acabou de fazer. Por exemplo, vous disputez você avec cette pauvre tem uma Yulia. discussão com a Júlia. Bien, donc il y a un karma Bom, qui est tem um relationnel karma et relacional. elle va pas E s'entendre avec ela les gens parce qu'elle est não encore vai se prise entender dans bem com l'état as pessoas fataliste porque ela está et ainda sob elle efeito da va discussão de être de mauvaise vocês. humeur E ela avec vai estar de ce mau humor Alexandre com o Alexandre. et lui va subir encore les E conséquences de ele votre vai dispute. sofrer ainda as consequências da discussão de vocês duas. Você percebe? Et ça signifie que, et E il est isso possible que lui significa subissant ces que é possível que conséquences, ele, on- sofrendo essas consequências, il le fasse subir à ele quelqu'un d'autre ele encore. faça outra Par pessoa ainda lui, sa tristesse, sa sofrê-las colère, através da tristeza dele, da sa raiva mauvaise humeur du dele moment. ou do Oui, seu on humor ne sait daquele jamais où ça momento. s'arrête. Então a gente nunca sabe quando isso termina. Et maintenant, la question est, Agora a quand un questão é, karma, maintenant, un karma quando um arrive, karma à quel niveau il se situe ce me karma? chega, em qual nível esse karma está C'est lequel ce situado? karma? Le Qual karma é esse karma? des paroles É o négatives karma du das passé, palavras ou negativas do les passado, conséquences de ces ou das paroles, ou les consequências conséquences des dessas palavras, ou conséquences? das Qu'est-ce qui est en consequências train das de se passer là? consequências? O que está acontecendo ali? C'est ça que je veux dire, c'est plus complexe que É isso que eu quero dizer, que l'explication é mais simple que j'ai donnée complexo da au départ. explicação simples que eu dei no início. Maintenant, Ma question précise, tout en sachant que l'élément le Sabendo plus que important, o c'est elemento toujours mais importante é l'intention dans lequel sempre on fait a les choses, intenção das coisas, au niveau karmique.
para o La nível force la plus kármico. grande est dans A l'intention. maior força está na Est-ce que tu intenção. veux faire quelque chose de bien, Você de quer fazer beau, algo bom, ou est-ce que tu veux faire belo, quelque chose de ou mal? você quer fazer algo negativo? Quelle est ton intention? Qual é a sua C'est selon intenção? l'intention É que le segundo a karma est d'autant intenção plus fort que après. o karma é ainda mais forte depois. Si par exemple tu veux faire quelque chose de Se, por bien, exemplo, você quer fazer algo et bom le résultat c'est e o que c'est un malheur resultado après. é uma infelicidade, Qu'est-ce qui va agir o dans ton que vai karma agir futur? no Le seu karma malheur qui est futuro? arrivé? É a infelicidade que Ou aconteceu ton intention, tu avais une ou a bonne sua volonté de faire du bien? intenção que você tinha uma boa vontade de fazer o bem? Les deux vont agir. Et c'est ça Os qui va dois vão connoter agir. É les isso que vai différentes façons caracterizar dont la as vie nous diferentes amène les maneiras personnes pela qual ou a les vida nos situations. traz pessoas ou situações. Maintenant, votre question. Oui, ma question Donc vous avez précise. compris que c'est l'intention Então, qui est vocês l'élément compreenderam clé. que C'est a pour ça qu'il faut intenção avoir, que é o elemento-chave. il faut E é avoir de é por bonnes isso que é intentions preciso dès le ter départ. boas intenções desde o Je ne veux início. pas dire de Eu mal, je não ne veux pas quero faire de mal, dizer o je veux mal, faire quelque fazer o chose de mal. bien et je Eu ne faço dis algo plus que des bom choses qui sont e bien. eu não digo Ça s'arrête mais là. coisas que não são boas, somente Ça o que c'est são boas l'intention. e termina ali. Esta J'essaie de é le a faire. intenção. Eu tento fazer isto. C'est l'idée. Percebem Toujours a cette ideia? intention, c'est-à-dire l'intention qui Sempre esta correspond à intenção. A l'aspiration de intenção faire que vivre en moi corresponde ce à qui est bien, aspiração ce de qui est fazer beau et ce viver qui em est vrai. mim o que é C'est bom, ça que je belo veux. e verdadeiro. É isso que eu quero. Vous dites toujours la meilleure, Você le diz meilleur sempre moment que pour faire les choses, c'est toujours o tout de melhor suite. momento para fazer Et je agora constate as vraiment dans coisas beaucoup é de agora. situations E eu que, plus constato em on muitas traîne, plus il y a situações des que problèmes quanto mais nos deixamos qui viennent levar, se mais tem greffer. problemas que se Donc au départ, on n'en avait acrescentam. qu'un. Então no início nós Et, tínhamos et apenas Parce um qu'un problema. problème, c'est souvent le karma. Sim, um Et problema ensuite, com selon ta frequência é o réaction, karma. E em il seguida, y a de d'autres acordo com a karmas. sua Si reação, si há tu outros as, karmas. si la réaction est Se a bonne, reação belle é ou boa, authentique, bela ou autêntica, ou juste en fait, ou ou adaptée, justa, ou si elle est adaptada, comme ça, il n'y a pas de se karma ela é supplémentaire assim, parce que toi, tu as não fait tem karma l'effort suplementar, porque você de vai fazer o tu as esforço, fait l'effort de la você réaction fez o ou esforço de da l'action reação ou da juste, ação belle, bonne justa, ou bela, authentique. boa ou Tu as fait autêntica. cet effort, donc il n'y a pas Você fez besoin esse qu'il y ait esforço, un então não karma à precisa la que um place de l'effort. karma Tu l'as pas fait, substitua o le karma esforço que você não fez. t'oblige à un autre effort. Então, se não tem um karma que vai te obrigar a um outro esforço. Ça continue comme ça. E isso continua desta Donc, forma. parce que j'ai pas fait tout de suite, on va dire quelque Oui. chose. Então, porque eu não fiz imediatamente para le karma consertar me rend algo, d'autres o karma situations, me d'autres traz problèmes, outras en fait. situações, Donc, outros je n'en règle problemas. rien, j'en ai 5 Então, par ao exemple. invés Le de principe consertar est um toujours problema, eu terei celui-ci. 5. Qu'est-ce que O tu princípio é préfères, este. faire un O effort que você ou prefere? Fazer um esforço ou sofrer? tu fais l'effort, il y a toutes sortes de souffrances Você qui faz um disparaissent. esforço e tem todos os tipos de Toutes sortes de sofrimentos problèmes. que desaparecem, Qu'est-ce ou que todos tu os tipos de préfères? problemas. Faire Então, un o que você effort, là, prefere? maintenant, Fazer um ou esforço agora souffrir ou avoir un ou problème sofrer supplémentaire? ou ter um problema C'est suplementar? pour ça qu'il faut toujours choisir É por isso que é preciso sempre l'action escolher immédiate, a l'effort ação immédiat. imediata, o esforço imediato. Parfois, c'est pas si immédiat, mais Às vezes não é toujours tão dans cette dynamique imediato, mas sempre nessa de regarder en dinâmica face. de olhar as coisas En fait, de ma question, c'est frente. par rapport au futur. A minha questão é em relação ao futuro. Au lieu d'avoir un problème, je résume. Então, ao invés de ter um Au lieu d'avoir un problema, problème, j'en ai 5. ao invés de ter um problema, eu terei Et 5. donc, du fait de subir ces 5 Então, problèmes, pelo fato de sofrer est-ce esses que 5 en problemas, soi, je compense mon karma et em c'est mim fini? eu Ça dépend compenso de ta meu karma e réaction. termina Il aí? faut que je me les, Isso depende da sua je les reação. vive encore parce que j'ai pas fait Na próxima Pour vida eu la vie ainda vou prochaine, on viver ne sait pas. isto. C'est comment tu vas réagir Para a maintenant. próxima vida não Comment sabemos. maintenant É tu como vas você vai regarder ces reagir 5 agora. problèmes? Est-ce Como qu'enfin agora tu você as vai olhar compris, esses tu 5 peux plus problemas e laisser é les choses que traîner, finalmente tu você peux pas compreendeu as procrastiner. coisas, Est-ce que que tu é compreendeu que não é cette para leçon-là, parce que se c'est deixar cette levar, grosse leçon-là. procrastinar. Você compreendeu essa Est-ce que lição? tu as compris? Est-ce que maintenant, Você dans cette compreendeu que situation, tu agora, agis de nessa façon situação, juste, eu adaptée? devo agir de maneira Et est-ce justa, que adaptada, tu as e appris plus profondément você aprendeu que mais on profundamente procrastine pas? que não devemos Parce que c'est ça la procrastinar? leçon. La Porque leçon, c'est esta pas é a seulement le lição. karma d'un instant, A lição não é d'une somente o situation, karma c'est daquele un momento ou karma de uma qui doit situação, changer quelque mas chose é dans um ton karma être. que deve Dans mudar ton alguma être, coisa no ça seu ser. correspond à, par O seu exemple, ser procrastiner. corresponde a, por exemplo, Tu comprends l'idée? procrastinar. Mais si, Compreende a ideia? si tu Mas, n'as rien appris par cette se você nada expérience, aprendeu por essa si ce n'est à experiência, résoudre cette expérience se contrainte et forcée,
se você nada Est-ce qu'il n'y a pas aprendeu quelque nessa chose de libre experiência que tu as appris? forçada, Quelque chose nada de livre que d'un você morceau de aprendeu, sagesse que tu as appris, non? você não aprendeu um pedaço de sabedoria, Comme ça? Oui. então Ça veut dire que si j'ai vraiment bien você compris entende? chaque Sim. morceau Então, de se realmente situation, compreendi cada pedaço da situação, Ou, j'ai ou pas, globalement? ou oui, globalmente, oui. Oui. J'ai pas à le revivre. então eu não Je a n'aurais pas à le revivre dans ce reviverei, cas-là. Parce- não Le precisarei karma va revivê-la. arriver. Il va te O mettre dans une karma vai situation chegar, vai te colocar numa situação qui ressemble à ça. que Et toi, à ce parece moment-là, a tu dis, ah isto. non, je E você, connais neste maintenant. momento, você diz, eu já Et tu règles conheço le isto. problème tout de suite. E agora tu verras você qu'à ce resolve o moment-là, problema c'est comme si le imediatamente. problème E você vê, e disparaissait, nesse ou comme si momento, soudain é il y como avait se o des problema aides de tous les desaparecesse, côtés, ou de et il n'y a plus repente de tivesse problème. ajuda de todos os Parce lados que le karma, il e dit, o t'as problema compris? desaparece. Porque Oui. o Et il karma dit, prouve-le. pergunta, você compreendeu? Então me Donc, il prove. te met dans une situation Então ele te coloca em similaire, situações et toi, à ce similares, moment-là, tu dis, ah, e você, neste momento, j'ai été prise une fois, pas deux você fois. diz, eu já Et tu passei por règles isso uma tout. vez, não Et preciso bizarre, passar tu duas reviens. vezes. Quand E on você conserta revérifie tout de suite, tudo. il y a tout qui E de s'arrange. repente você diz, Tu vois? quando Mais en réalité, c'est pas eu en conserto as réalité coisas, si tudo tout se s'arrange. conserta. C'est parce que là, c'était uniquement le karma Porque qui naquele venait et qui disait momento prouve-le. é simplesmente o karma Et que comme il vinha voit e que tu as dizia, compris quelque chose, tu as prove. changé E quando ele viu intérieurement. que você C'est ça. compreendeu Et à alguma ce coisa moment-là, e que il você te dit, mudou il n'y a plus interiormente, besoin nesse de la momento o karma diz, situation extérieure. não precisa mais Donc, situações elle disparaît. exteriores. Então, o karma desaparece. Vous comprenez cette idée? Vocês compreendem essa ideia? Et à ce moment-là, parfois, les gens interprètent mal. E nesse Ils momento, disent, ah às oui, vezes as si on pessoas réagit tout de suite interpretam bien, tout mal. s'arrange. Se Ah non, reagimos parfois le imediatamente karma, il bem, veut que tu tudo vai continues à ficar faire des bem. efforts. Não, às Ça, vezes o c'est un karma karma vai primaire. fazer C'est pas você a le continuar karma de la ter preuve. On appelle ça le esforços. karma de la preuve. Quando Quand c'est é um pas le karma karma de la primário, preuve, nós chamamos isso quand de c'est un karma da karma prova. primaire, Quando il y não a é un o karma travail à da faire, il y a des prova, quando é um efforts à karma faire. primário, Mais, tem esforços a fazer ainda. Conséquence. ah oui, et qu'il faut faire un effort. Et on Mas reconnaît preciso refazer um esforço. un E karma de la preuve reconhecemos um karma quand da une prova situation quando similaire uma se situação reproduit similar et se qu'on réagit tout à fait reproduz e que différemment nós et reagimos qu'on de voit maneira que tout disparaît diferente e facilement. vemos que tudo Ou desaparece quelqu'un d'autre fait la chose facilmente. à ta place. Ou quando alguma outra pessoa faz a coisa no seu lugar.